E aí, pessoal, tudo bem? Bom, uma informação que tem aparecido aí no noticiário de fora dos principais centros do futebol brasileiro, de mais atenção da mídia e tudo, é que um bilionário russo, chamado Ivan Savides, estaria interessado em investir pesado no futebol brasileiro, eventualmente, num clube brasileiro, né? Eventualmente até comprar esse clube. E as duas equipes que foram mais ligadas aí nos interesses do Savides e do Jorge, o filho dele, seriam Fortaleza e Paraná. Né, que ele estaria interessado em comprar os clubes ou entrar como um parceiro comercial. E aí, torcedores dos dois clubes estão mostrando aí alguma animação, alguns com um pouco de desconfiança sobre essa situação. Bom, vou falar um pouquinho de informações básicas ali e depois um pouco a opinião, tá? Informações básicas. O Ivan Savides é um empresário que é conhecido, ele é um bilionário russo, mas assim, ele tem nome, ele tem sobrenome, tem cara e sabe-se o que ele faz da vida, né? Ele tem diversas empresas e já trabalha no meio do futebol. Ele foi ligado ao Rostov, da Rússia, e ele é dono do PAOK, da Grécia. Então, ele já fez uma injeção lá de 50 milhões de euros no PAOK, colocando o PAOK, que é um time tradicional do futebol grego, mas colocando o PAOK ali no topo do futebol grego. Né? E agora, as notícias são que o filho dele gosta muito do futebol brasileiro, teria interessado em investir no Brasil. Paraná e Fortaleza seriam os alvos iniciais ali desse interesse, até porque as cores dos clubes são iguais às da bandeira da Rússia. Né? Agora, é isso que se sabe tudo, pelo menos esse milionário tem nome, tem cara. Tá? Agora, assim, esse é o típica notícia que vira e mexe, aparece no futebol brasileiro, a torcida fica toda animada, e olha, é preciso olhar com muito cuidado, porque normalmente isso é fria. Eu não estou nem querendo dizer que este caso em particular seja, mas normalmente é. Então eu acho que é muito mais prudente para o torcedor olhar com desconfiança do que com animação. Tá? Se de repente essa desconfiança levar a um aprofundamento do debate e se chegar à conclusão de que o negócio é sério, daí você pode ficar animado. Mas acho que a reação inicial mais prudente é a de desconfiança. E daí não, porque sabe porque é do Ceará, só porque é do Paraná, essas coisas assim, do Ceará, do estado do Ceará, quer dizer, tá? Não é isso. Até fiz um vídeo no ano passado falando sobre uma situação parecida, sobre um milionário chinês que queria comprar o CSA e transformar no CSA no maior clube do universo. E nada. Né? E no final das contas, se a gente for ver o histórico de todos os clubes do Brasil, de vários clubes do Brasil, de tudo quanto é lugar, né? De São Paulo, do Rio também, tudo, a gente vai achar casos aí em que milionários apareceram, milionário querendo investir, sei lá o que, a torcida fica animada, que sei lá o que. Quase sempre foi furada. Acho que o caso mais famoso disso, que também envolvia a Rússia no caso, foi o do Corinthians com a MSI. Né? A MSI, o Boris Berezovsky, né, que era o principal empresário russo envolvido no caso, que a Jorabichan era mais a figura pública, né, que ligada aos negócios do Boris Berezovsky. Sabia-se que ele tinha conexões muito estranhas, né, na Rússia, que a origem do seu dinheiro era até meio suspeita. Já se falou isso antes mesmo do Corinthians assinar com a MSI, o Corinthians assinou, tudo bem. Foi campeão brasileiro, ganhou, contratou o Tevez, contratou o Roger, contratou o Mascherano, o Nilmar, foi campeão brasileiro de 2005, aquele título lá. Mas depois o que deixou? Deixou um rebaixamento pro Corinthians, né? Porque a MSI saiu e porque na verdade os empresários lá já tinham conseguido o que eles queriam no Corinthians. E depois eles saíram, e aí sobrou o quê? Sobrou uma dívida gigantesca que acabou levando ao sucateamento do time e ao rebaixamento 2 anos depois só. Né? E isso, tem vários casos. O Paraná sabe muito bem disso. O Paraná já teve parcerias com diversos empresários. Acho que o mais recente foi com o Carlos Werner, que falou que estava emprestando dinheiro por amor ao Paraná, amor à camisa, bababá, que era a fundo perdido, que não estava querendo dinheiro de troca, até que de repente ele começou a querer o retorno do que ele tinha colocado no Paraná. E o que aconteceu? O Paraná ficou com uma dívida gigantesca com ele. Então, esse tipo de coisa é muito perigoso, porque esses empresários que muitas vezes assim aparecem tudo, eles vêm com uma parceria, mas
ele não é dono do jogador. Por mais que ele bote o jogador passa a ser do clube. O salário do jogador é o clube que tem que bancar. E se esse empresário sai, o jogador está com um contrato com o clube, não está com um contrato com o jogador. Se esse empresário não leva esse jogador para algum outro lugar, esse jogador fica no clube e a dívida fica no clube. Foi o que aconteceu com o Corinthians, com o Nilmar. Né? A MSI até conseguiu levar o Tevez e o Mascherano para o West Ham na época, mas o Nilmar ficou no Corinthians e o Corinthians teve que fazer todo um sacrifício para bancar o Nilmar. E aí, ó, se você for fuçar, vai achar diversos casos em clubes brasileiros que vieram cair com esse encanto aí. O empresário apaixonado, que ele aposta no futebol brasileiro, quer investir no futebol brasileiro, e sei lá o que. Gente, é o futuro do seu clube que está em jogo. Isso não é coisa pequena, porque se esse cara vai lá e contrata jogador pesado, ele pode botar o clube numa barca furada de dívida que o clube pode demorar 10, 15 anos para sair, se é que um dia sai. Né? Então, ainda mais no caso do Fortaleza, que é um time que vive um bom momento, não só em campo, mas fora do campo também, de gestão, na relação com a torcida, embarcar numa dessa eu acho muito, muito arriscado. Tem que ter muita certeza do que está fazendo, tem que ter muitas... mas a diretoria vai tomar cuidado. Olha, todo mundo falou que ia tomar cuidado e no final das contas muita gente se lascou, tá? Tem que ir com muita prudência atrás desse dinheiro milionário, porque vamos ser frio e calculista, vai. O cara tá querendo investir no futebol brasileiro. Por quê? Porque é apaixonado pelo futebol brasileiro, só por isso? Por que ele estaria escolhendo Paraná ou Fortaleza? Pelas cores da bandeira da Rússia? As cores da bandeira da Rússia seriam mais fortes que o interesse dele em ganhar dinheiro? Será que assim, digamos que então talvez que ele vá lá e ele queira ganhar dinheiro? Sinceramente, como é que assim, futebol é um jeito meio complicado de ganhar dinheiro assim, tão fácil assim. Os clubes operam assim no limite econômico. Quando os clubes até conseguem evitar ficar no vermelho, eles ficam no limite, e o futebol tem aquela equação. Se, por exemplo, esse empresário quiser fazer do Paraná ou do Fortaleza times, por exemplo, de uma potência do futebol brasileiro, quanto dinheiro que ele vai ter que botar no Paraná e no Fortaleza para, por exemplo, virar um time de disputar título de Libertadores, ficar nas primeiras posições do brasileiro, eventualmente ganhar o brasileiro? Quantos milhões de reais ele vai ter que botar em contratação de jogadores nesses times, sem contar investimento em outras coisas? Quanto dinheiro ele vai ter que botar? Existe uma perspectiva de ele conseguir retorno de tudo isso? Para falar, vendendo jogador, não é mais tão simples assim o mercado, né? Levaria muito tempo até, por exemplo, para conseguir estruturar uma categoria de base para que revelar super craques, né? Clubes de fora de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas já tem normalmente uma dificuldade muito maior de vender jogadores para fora do Brasil, né? Quando vende, não vende por valores como o Flamengo, São Paulo ou o Cruzeiro nos bons tempos conseguia vender. O Atlético Paranaense talvez seja uma exceção aí, mas é difícil conseguir vender por bons valores que consigam compensar aquele investimento que o cara teria que fazer. Olha o dinheiro que o Flamengo está gastando, né? O Fortaleza, o Paraná teria que gastar dinheiro parecido para conseguir. Qual que é o potencial de retorno que o Fortaleza e o Paraná teriam pelo tamanho da torcida que eles têm, pela repercussão de mídia que eles têm? É muito menor, né? É muito menor. Então, investir tanto dinheiro assim, milhões, centenas de milhões, bilhões ali, para, assim como se tem falado, para transformar uma superpotência, difícil. Como poderia fazer sentido? Bom, se ele fosse dono de alguma empresa que trabalha, que teria algum ganho de imagem, como foi o caso da Parmalat no Palmeiras e é o caso agora da Red Bull lá no Red Bull Bragantino, porque o dinheiro não vem necessariamente do lucro que o clube dá e nem necessariamente da venda dos jogadores, mas a exposição da marca dele vai fazer com que ele ganhe isso vendendo produto. A Parmalat ganhou vendendo leite e a Red Bull vai ganhar vendendo energético, né? É essa a ideia. Então, daí tudo bem, pode fazer, se você está ganhando agora, qual que é a marca que o Savidi está representando? Ele não tem nenhuma grande marca por trás, né, que seria o grande carro-chefe desse investimento. Pelo menos até agora não apareceu isso. Então, todo esse negócio é esquisito. No caso dos chineses lá no CSA, falaram que era uma empresa imobiliária que queria fazer um super resort em Maceió, tudo. Um resort não dá tanto dinheiro assim, dá muito dinheiro, mas assim, um resort não daria dinheiro a ponto de você chegar e gastar tantos milhões num clube de futebol para fazer com que esse clube virasse uma força nacional, aqui, ainda mais para o padrão brasileiro,
e bancar isso com o resort. Né? Então, não, assim, tem que fazer a conta assim. Essa história ainda está mal contada. Tem mais coisa que precisa aparecer para justificar isso. Então, eu acho que a postura que os clubes têm que ter, e eventualmente a torcida cobrando a diretoria, é de que essa história seja mais transparente, mais clara, assim. Bom, a gente já tem o nome do cara, menos mal, já é alguma coisa. Onde ele ganharia? O que ele quer fazer? Ele quer, na verdade, transformar os clubes aqui numa ponte antes de levar jogadores pro PAOK. Então, o interesse dele, na verdade, é ser campeão lá no PAOK. Então, ele quer conseguir contratar jogadores brasileiros ou formar jogadores aqui no Brasil para mandar pro PAOK. Tá. Essa conta é um pouco assim, quanto ele para ter lucro aí também não é tão simples assim, mas já tem algum sentido no investimento, e daí você pode imaginar que ele vai fazer um tipo de investimento proporcional a isso. Claro, vai contratar jogadores jovens, tudo, mas pode ter alguma linha de raciocínio ali. Agora, querer investir milhões, bilhões aí, transformar os clubes em potência, sei lá o que, isso parece muito conversa para boi dormir. E com qualquer clube, assim, mesmo se chegasse num grande clube ali, gigante nacional, tudo, essas histórias normalmente não fecham a conta, quase nunca fechou a conta, né? Fechou no caso da Parmalat, como eu falei, porque a Parmalat ganhou muito vendendo leite, né? Então foi aí que ela ganhou dinheiro, vendendo não só leite, vendendo bolacha, vendendo diversos produtos lá que eles fizeram. Mas assim, no caso desse investimento aí do Savides no Fortaleza e no Paraná, não parece fazer muito sentido. O que eu fico achando mais é que ele, na verdade, quer ser um clube brasileiro para trabalhar como empresário-jogador, para entrar no mercado brasileiro de empresariado jogador. Então quer ter um clube para botar o jogador dele e a partir daí conseguir vender para a Europa ou alguma coisa assim. É o que eu consigo imaginar de mais palpável que possa fazer algum sentido num investimento desse, assim do nada, né? Porque assim, de resto ainda tem muita ponta solta nessa história, que precisa ficar mais claro. Eu, se fosse torcedor do Paraná e do Fortaleza, não estaria tão animado assim, estaria mais preocupado. Eu até entendo mais o lado do Paraná, porque o Paraná é um clube que está num momento muito difícil, está tentando achar algum parceiro qualquer ali para conseguir fechar umas contas mais imediatas, urgentes ali de algumas dívidas imediatas, para conseguir botar um time legal em campo nesta temporada. Então eu até entendo o Paraná tá um pouquinho mais ansioso para conseguir fechar algo e de repente até aceite em termos não tão bons. Agora o Fortaleza, que vive um bom momento, um momento em que está conseguindo muita coisa com as próprias pernas, esse tipo de história aí tem muitas dúvidas se faz sentido, se o clube não perderia autonomia, tudo. Poderia fazer sentido se o sujeito pudesse comprar o clube, mas o caso do Fortaleza, a diretoria já disse que não vai vender o Fortaleza, e bom, para vender o clube teria que ter toda uma mudança de estatuto, uma discussão lá com os associados, tudo seria uma conversa muito mais longa e muito mais demorada, porque se o cara compra o clube passa a ser dele, daí ele pode querer fazer outros tipos de coisas mais agressivas, mas entra só como parceiro, botando dinheiro lá para ter jogador. Se ele compra o clube, mesmo que de repente ele saia, que ele queira sair, o clube é dele ainda, então a dívida é dele. A dívida é dele, a dívida não é do clube. Agora, com esses parceiros aí que chegam, botam um jogador caro no clube, depois eles vão embora e a dívida do jogador fica com o clube, já tem um monte de história dessa no futebol brasileiro e poucas vezes acabou bem. Tá bom? Mas é isso então, se vocês gostaram do joinha, se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e lembrando o aviso que eu já dei nos últimos vídeos. A partir da semana que vem vou ficar 2 semanas fora, de férias, mas vou deixar vídeos prontos para ficar entrando aqui no canal, vai dar tudo agendadinho, bonitinho, vai ficar entrando, só que não serão temas tão quentes. Se eu tiver a oportunidade de gravar alguma coisa durante a viagem, eu gravo, mas não sei o quanto eu vou estar conseguindo acompanhar tão de perto as coisas que vão acontecendo, e não sei nem se vou ter uma internet boa o suficiente para subir um vídeo, mas se rolar, rolou, tá bom? Um abraço e até mais.